Bora resolver mais uma questão do Enem 2025, questão de equilíbrio químico, deslocamento de equilíbrio. Que beleza, todo ano cai uma questão de equilíbrio químico e geralmente é muito fácil para quem estudou, principalmente para quem vê as nossas aulas. Então o aluno do Memorize com certeza vai acertar qualquer questão cair de equilíbrio. E se você não é aluno da plataforma do Memorize e tem dificuldade com um assunto como esse de química, pesquisa aí, Renato Palmeira, equilíbrio químico. No mínimo você vai achar uma aula minha no YouTube que te ensina equilíbrio para a prova do Enem, tá certo? Vamos lá para a gente resolver essa questão para você ver como ela é tranquila. Ela diz o seguinte: para a produção de titânio metálico ou de óxido de titânio puro é necessário fazer a cloração de minério que contém dióxido de titânio. Com o objetivo de separar esse óxido e outras substâncias presentes no minério, a principal reação química de cloração é representada a seguir. Então a gente tem ali TiO2 mais 2Cl2, caiu uma questão muito parecida também no Enem Belém, né? O mesmo padrão, mesma competência e habilidade. Aqui, dessa reação, uma coisa é importante. Como é que eu identifico o equilíbrio químico? Primeiro, pelos sinais das setas, tá? Uma reação que apresenta essas setas, ela mostra que é reversível. Se tiver apenas uma direção da seta, mostra que reagente em direção ao produto não é uma reação reversível. Agora, uma dupla seta mostra que é reversível. Muito cuidado, porque assim não é reversibilidade, tá? Assim é ressonância, ok? Então, se aparecer uma seta assim, significa que é uma reação ali que é ressoante. Aqui, então, nós temos uma reação que é reversível. Outro ponto, a gente tem aqui o ΔH aparecendo. Para você que não sabe, ΔH significa variação de entalpia. E o que é entalpia? Entalpia é energia envolvida numa ligação, uma reação, né? Exotérmica e endotérmica. E o sinal do ΔH determina se a reação ela é endotérmica ou exotérmica. Traduzindo, se essa reação ela absorve calor ou ela libera calor. Quando eu tenho um ΔH que é positivo, significa que essa reação ela é endotérmica. Então, para acontecer essa reação aqui, eu preciso absorver calor. O sentido dessa seta aqui é o sentido endotérmico. E a primeira coisa que você faz na questão sempre já é escrever. O sentido dessa reação é endotérmico. Então, para poder formar o produto endotérmico, para ir no sentido reverso, tem que ser o contrário. Então, para ir no sentido reverso, tem que ser exotérmico, tem que liberar calor. Então, o sentido contrário vai ser o sentido exotérmico, tá certo? Por que isso é importante? Porque existem fatores que deslocam o equilíbrio. Então ele diz aqui, após o sistema atingir o equilíbrio químico com a formação de TiCl4, né, como a formação de TiCl4 pode ser favorecida? Então o que a questão pergunta para você? Imagine que essa reação ela está em equilíbrio. E a questão pergunta, como que eu posso favorecer a formação de tetracloreto de titânio? Como que eu favoreço? Ou seja, como que eu desloco o equilíbrio para a minha direita? Essa é a pergunta da questão. Como é que eu desloco o equilíbrio nesse sentido? O que eu tenho que mudar? Existem alguns fatores que deslocam o equilíbrio, para você que talvez não tenha um alto domínio desse assunto. Primeiramente, o equilíbrio é uma perturbação. Perceba que algo está equilibrado. Imagine que eu tenho uma determinada balança, certo? E aí, nessa balança, eu tenho aqui as coisas em equilíbrio. Eu tenho aqui uma quantidade de coisa em equilíbrio, desse lado aqui eu tenho uma outra quantidade de coisa em equilíbrio, certo? E aí, o que eu posso fazer? Imagine que eu vou lá e coloco um pouco de coisa a mais. Você entende que aqui essa balança ela vai estar desequilibrada, vai estar mais pesada? Então, como que eu volto a estabelecer o equilíbrio? Eu tenho que simplesmente tirar um pouquinho daqui e jogar para lá. Então, eu preciso tirar um pouco de coisa para aqui e jogar para lá. É como se aqui eu tivesse aqui, por exemplo, 10 e aqui eu tivesse 10 quilos. Se eu pegar e colocar aqui, por exemplo, 12 quilos e 10 quilos, como que eu restabeleço o equilíbrio? Você poderia falar, Renato, basta eu pegar e adicionar 2 quilos desse lado. Não, mas daí eu estou criando uma coisa do nada. Se eu colocar 12 quilos aqui e tiver 10, para estabelecer o equilíbrio, basta eu pegar e doar um para o outro lado. E ficar com 11 quilos aqui e 11 quilos aqui. Eu restabeleci o equilíbrio. Entendeu a lógica? Então é isso. Algo vai perturbar o equilíbrio e você precisa restabelecer ele. A ideia aqui da questão é o que eu poderia fazer para deslocar o equilíbrio para o outro lado. Bom, algumas coisas podem ser feitas. A primeira delas é mexer na quantidade, né? Na massa. Então, adicionar mais de um determinado reagente ou um determinado produto para que ele fique em excesso e aí ele tem que ser consumido e deslocado para o outro lado. Isso é uma das coisas que afeta. Eu posso trabalhar com pressão. Só que quando a gente trabalha com pressão, aumentar a pressão só envolve gases, número de mols de gases. Ou seja, aumentar a pressão desloca para o menor número de mols de gases. Imagine que eu tenho um espaço que aqui eu tenho moléculas de gás, um caninho aqui e um espaço que eu tenho outras moléculas de gás aqui. Quanto mais molequinhas de gás eu tiver aqui, mais apertado é. Imagina que eu tenho 50 pessoas nessa sala e aqui eu tenho 2.
qual que é a tendência? A tendência é saírem daqui e ir para um espaço que está mais vazio para poder se acomodar. Então, se eu aumento a pressão, eu desloco para onde tem o menor número de mol de gases. Por quê? Porque é onde eu tenho mais espaço para poder acomodar minhas moléculas. Então, aumentar a pressão, desloca para onde eu tenho a menor quantidade de gás, né? E aí, a quantidade eu vou medir em número de mols. Se você olhar aqui nessa reação, você vai ver aqui que eu tenho gás, aqui eu tenho gás, gás e aqui eu tenho sólido. Uma coisa que você pode saber aqui é que esses sólidos, muitas vezes, dependendo do tipo dele, o sólido não vai influenciar na pressão, né? E dependendo o tipo de componente que eu tenho, ele também não altera se eu mudar a quantidade em massa que eu tenho. Líquidos puros não vão alterar, né, muitas vezes. Tipo de sólidos também não vão alterar ali o deslocamento de equilíbrio, então não adianta só ficar adicionando que não vai mudar nada, tá? Isso é uma das coisas que afeta. Uma outra coisa que vai afetar é a temperatura. Então, aumentar a temperatura desloca o equilíbrio. E o aumento da temperatura sempre vai deslocar no sentido endotérmico. Porque o sentido endotérmico é aquele que absorve calor. Faz sentido, não é? Se existe uma reação que absorve calor, absorve energia, então fornecer energia para o sistema vai favorecer o sentido que absorve essa energia e não o sentido que libera. Então, você sempre vai analisar justamente isso. E essa questão ela já te dá o ΔH. Ela diz aqui para você que o sentido endotérmico é no sentido do titânio. Então, como é que eu poderia favorecer aqui esse titânio? Bom, eu poderia, por exemplo, fornecer calor, fornecer energia, porque daí eu vou deslocar no sentido endotérmico da minha reação, tá? São alguns fatores que são interessantes. Muito cuidado e vamos analisar as alternativas. Elas vão dizer o seguinte: letra A, eu posso favorecer a formação de titânio, tetacloreto de titânio, aumentando a pressão total do sistema. Quando eu falo pressão total, eu vou deslocar para onde eu tiver o menor número de mol de gases. Então vamos ver. Aqui eu tenho 1 mol de gás. Como é que eu sei o número de mols? Porque é o coeficiente que vem na frente, tá? Então aqui eu tenho 1 mol de gás, aqui eu tenho 1 mol de gás, aqui eu tenho 2 mols de gás. Então você consegue perceber que aqui eu tenho 2 mols de gás e aqui eu tenho 2 mols de gás? Então se eu aumentar a pressão total do meu sistema, vai deslocar para onde? Para nenhum lado. A pressão não influencia aqui no equilíbrio justamente porque eu tenho o mesmo número de mol de gases tanto no reagente quanto no produto. Então, aumentar a pressão não altera o deslocamento dos gases. Então, a primeira, uma pegadinha. Tá errada, tá? O que poderia, por exemplo, favorecer aqui? Reduzir a pressão. Reduzir a pressão poderia deslocar para o tetacloreto de titânio. A letra B diz, diminuindo a temperatura do sistema. Lembra que eu falei para você? Aumentar a temperatura favorece no sentido endo. Se eu diminuir a temperatura do meu sistema, eu vou favorecer qual sentido? O sentido negativo, o sentido exotérmico. Então, diminuir a temperatura vai deslocar a reação para cá. Então, diminuir a temperatura aumenta a quantidade de cloro, aumenta a quantidade de óxido de titânio, não aumenta a quantidade de tetacloreto de titânio. Então, para deslocar para cá, eu teria que aumentar a temperatura. Então, diminuir também não pode ser. A letra C diz, aumentando a pressão parcial de oxigênio. Então, aumentar a pressão parcial de O2 é a mesma coisa de aumentar a concentração de mols de oxigênio que eu tenho. E aí, o que acontece? Vamos ver. Se eu pegar aqui e aumentar a quantidade de oxigênio que eu tenho aqui, ele vai estar em excesso. E é como se fosse na balança. Se eu tenho uma balança para cá e elas estão em equilíbrio, certo? E agora eu tenho aqui 12 e aqui eu tenho 10... Para restabelecer o equilíbrio, eu vou ter que tirar desse lado. Então, eu vou ter que deslocar coisas para lá. Eu vou ter que deslocar gases para o outro lado. Então, nesse caso, se eu aumentar a pressão de oxigênio, a concentração de oxigênio, eu vou deslocar o equilíbrio para a esquerda, a fim de remover o oxigênio. E como que eu removo o oxigênio? Eu removo o oxigênio consumindo o tetacloreto de titânio. Perceba que o oxigênio ele vem parar aqui, ó, junto com o titânio. Então, para remover o excesso de oxigênio, eu vou precisar quebrar essa molécula, pegar o titânio e juntar com o oxigênio para botar para lá. Então, desloca para o sentido que eu não quero. Eu vou começar a consumir titânio. Então, a letra C não dá para ser. A letra D diz aumentar a pressão parcial de cloreto, né? De cloro, gás cloro. Então, olha só. Se eu aumentar a pressão parcial de cloro, eu vou ter que deslocar a fim de remover esse excesso de cloro. E como é que eu removo esse excesso de cloro? Quebrando a molécula de óxido de titânio e pegando esse titânio e juntando com cloro e formando o tetacloreto. Opa! Quanto mais gás de cloro eu colocar aqui, mais eu quebro essa molécula e mais tetacloreto eu formo.
Então, aumentar a pressão parcial de cloro vai formar mais tetacloreto de titânio, e esse aqui seria o gabarito. Aumentar a pressão parcial é a mesma lógica de aumentar a concentração de determinado componente na sua reação. A letra E vai dizer, variando a quantidade de TiO2, ou seja, por que tem que tomar um cuidado? Primeiro, a quantidade de TiO2 só iria afetar se ele estivesse, por exemplo, em formato aquoso, líquido, mas ele é sólidos, e sólidos geralmente não deslocam equilíbrio. Outro ponto, somente variar a quantidade não é o que vai afetar. Variar para mais ou variar para menos, não é a variação que importa, mas sim se eu estou colocando mais ou menos, isso é importante. Aumentar ou diminuir a quantidade de um óxido ali, é isso que você teria que observar. Então, somente variar não é algo que a gente analisa, tá? Mesmo que eu poderia falar aqui, por exemplo, variar a quantidade de cloro, mas variar para mais ou variar para menos, porque se eu tirar, eu vou deslocar para um lado, se eu aumentar, eu vou deslocar para o outro. Então, a letra E estaria errada de qualquer maneira, tá certo? Sobra pra gente apenas o gabarito, a letra D, deslocamento de equilíbrio. Claro, esse aqui é um assunto que demanda já ter tido uma base. Se você nunca estudou equilíbrio químico na vida, agora é o momento de sair desse vídeo aqui e buscar uma aula de equilíbrio químico completo, deslocamento de equilíbrio, porque você vai aprender o conteúdo de uma vez por todas e aí não erra mais esse assunto. Um grande abraço, valeu, comenta aqui o que você achou, se você entendeu essa resolução, eu vejo você nas próximas questões. Valeu, galera, tamo junto, até a próxima.